Sing Jesus. Oh Jesus, we love you. Oh how we love you. You are the one. Our hearts adore. You unravel. Of deliverance from my enemies. Slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood reigns. I'm no longer a slave to fear. I am a child.
Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém? Queridos, esta semana eu tive visitando entre as pessoas, eu visitei 2 pessoas enfermas, uma em casa e outra no hospital. Todas elas com suspeita de câncer. A segunda, então, o caso foi confirmado e, segundo a própria pessoa da família, um caso já foi assim, uma coisa que aconteceu e de repente já se informou que o médico já deu o diagnóstico que a coisa está alastrando. Por que eu estou trazendo essa informação para os irmãos? Primeiro que a gente precisa orar pelas pessoas, não é? E em segundo lugar, queridos, qualquer um de nós poderia estar passando por isso, né? Mas aprove a Deus que eu e você não esteja passando por isso. Nós estamos aqui hoje. Por certo, essas 2 pessoas que eu fui visitar, que nós fomos visitar, são 2 pessoas que servem ao Senhor, que têm a alegria de estar na casa do Senhor, como você e como eu, não é? Neste momento eu não sei se elas estão lá, por causa dessa situação, não é? Mas nós estamos aqui. E nós estamos aqui para prestar um culto a Deus. Eu sei que quando nós temos muitas pessoas ao nosso redor, a gente fica mais motivado, mais disposto a louvar a Deus. Mas a nossa motivação para louvar ao Senhor não é a quantidade de gente que a gente tem do nosso lado. É a quem nós estamos louvando, é a quem nós estamos servindo, é a quem nós estamos adorando. E quem nós estamos adorando está aqui. Ele veio para receber o louvor e a adoração do seu povo. Então, ofereça o seu melhor, não é? Ofereça o seu melhor, dê um coração totalmente derramado na presença do Senhor. A Bíblia fala que um coração compungido, um espírito compungido, um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. A Bíblia vai mais além, diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus requer de nós, não é? A motivação que eu tenho para louvar se for porque eu tenho um grande número de pessoas do meu lado, então a minha motivação está errada. A minha motivação, seja com 1, com 2 ou com muitos, tem que ser porque Deus está aqui, porque Ele é a razão do nosso louvor, é a razão da nossa adoração. Por isso vamos fazer isso com muita alegria, atendendo o que nos diz o salmista: batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Aleluia! Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo. Não é de qualquer jeito, é com voz de júbilo. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor amado, inclina o nosso coração para o louvor e adoração do Teu santo nome. Aprove-te, ó Deus, receber este culto que nós ofertamos a Ti. Ó Deus, purifica nossos lábios, nossas mentes, nossos corações, para que do nosso interior possa fluir, ó Deus, um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, como o Senhor requer de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Oh,
Jesus é, na verdade, tudo que nós precisamos, não é, irmãos? Mas muitas vezes nós não nos damos conta disso. A pessoa que nós escolhemos essa semana para receber a nossa visita e a nossa oração foi a Sirlene. Eu gostaria que ela viesse aqui à frente. Ela já está se preparando para retornar ao Brasil, não é? Mas antes a gente vai ter um tempo junto de comunhão e de oração, não é? Vou pedir a... Vem cá, Fátima, vem orar pela Sirlene. Fica aqui, minha filha, do meu ladinho aqui, meu dedinho esquerdo aqui. Essa peça especial, rara. Vem cá, Fátima, fica aqui, do ladinho, se orar aqui. E nós também queremos lembrar de orar, irmãos. Lembrando de orar pelas pessoas que estão enfermas também. Tem pessoas que nos acompanham pela internet e que estão enfermas, pessoas que nos veem em muitos lugares e nesse instante esperam receber a oração da igreja. Vamos estar orando por eles também. A prima da Jandira faleceu no Brasil, precisa de consolo. Vamos estar intercedendo por essas pessoas e intercedendo pela Sirlene, tá bom? Pai amado, diante da Tua presença, quero te pedirmos a Tua glória, Senhor, a Tua sabedoria. Derrama, Senhor, o Seu bálsamo sobre a nossa vida, pois somos falhos, Senhor, mas com a Tua presença e a Tua misericórdia, conseguimos chegar ao Teu altar, Senhor. Pai, nos dá força, sabedoria, Senhor, para estar Te louvando e Te adorando. Coloca a Tua mão santa, Senhor, na família da Jandira que perdeu a sua ente querida, Jesus. Pois Tu sabe todas as coisas, Senhor. Dá consolo, Senhor. Adentra aquela casa, Senhor, sarando toda ferida, toda enfermidade, Jesus. Ó Pai, que nós podemos Te agradecer mais, Te louvar, Pai, porque Tu és um Deus bom, misericordioso, Jesus. Quero apresentar a vida da Sirlene nesta noite, o seu regresso para o Brasil, que esteja debaixo da Tua unção, dos Teus cuidados, Senhor, da Tua mão santa, Jesus. Nós Te bendizemos, Senhor, pela misericórdia que Tu tens sobre a nossa vida, pelo livramento que tem dado a todos nós, Senhor. Abençoa cada membro dessa igreja, cada filho, cada pai, cada esposo, cada esposa, Jesus. Aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que estão presentes, cobre com o Teu sangue precioso, com o Teu bálsamo, Senhor. Ergue, Senhor, a Tua mão sobre a nossa vida. Pai de misericórdia, nos consola no momento difícil, Senhor. Age sobre a Tua soberana vontade. Te agradecemos desde já, Senhor, e nós alegramos na presença do Senhor. Te louvamos em espírito e em verdade. Obrigada, Jesus, por mais um domingo, por estar na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, eu Te agradeço. Leva a Sirlene em paz para o Brasil, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E obrigada pela Sua presença, o tempo que esteve aqui conosco, Senhor. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Deus te abençoe. Os irmãos podem sentar? Mas ela ainda vai ficar mais uma semana, né, Sirlene? Umas 2 ou mais, talvez. Queridos, eu quero lembrar duas coisas no máximo aqui hoje, para a gente dar sequência ao nosso culto de louvor ao nosso Deus. Primeiro, o nosso encontro de casais no dia 28 de fevereiro, no último sábado de fevereiro, não é? Então coloque esse programa na sua agenda, mesmo você que não é casal, que não é casado, mas pega o convite, esteja convidando alguém, esteja se empenhando para trazer para alguém, se for o caso até subsidiando, custeando, financiando esse jantar para esse casal. Seja bênção na vida de um casal, não é? Se for preciso, vai buscar, vai trazer. Você pode participar ajudando também, servindo o jantar, não é? Os solteiros aí podem fazer isso. Nós vamos depois estabelecer uma forma de você se envolver e trabalhar, né? Vai ser um jantar italiano, portanto, eu vejo aqui vários italianos e italianas aqui também na igreja.
né? Então vão ser os próprios garçons vão ser italianos, as garçonetes italianas, né? Então os cozinheiros italianos. Então vai ser uma noite toda especial, né? Só os casais é que vão ser brasileiros, né? Então, mas isso que se vier algum casal italiano também, bem-vindo, né? Mas então vamos nos empenhar para nós termos aí um número muito bom de casais nesse dia. Vamos ter uma palestra especial e logo depois um jantar mais especial ainda. Diga, Fátima. Tá bom, bem-vindo. É outra italiana que já, você pode ver que o sotaque dela é bem ali da Sicília, né? É um bairro lá da Paraíba que chama Sicília. Então, então vamos estar cooperando e ajudando. O outro lembrete no mês de março, todos os sábados do mês de março são, cadê a Sara? Quantos sábados, Sara? 4, né? 4 sábados. 4 sábados do mês de março a gente vai estar falando sobre família, envolvendo especialmente a educação de filhos, pais e filhos. Então, por favor, irmãos, vamos trabalhar em cima disso aí. Estou com a ideia de dar um curso, mas fora da igreja. Não sei, irmãos, parece que quando você dá um curso fora da igreja e você cobra, parece que o pessoal valoriza, porque você faz de graça. O negócio, então, para casais, é um curso de 3 meses para a formação de casais. O nome do curso é Como Ter e Manter um Casamento Saudável e Feliz. Então, nós estamos aí trabalhando para ser no mês de março, estamos estudando no local. Né? Queria que os irmãos estivessem lembrando de orar por esses eventos que nós vamos ter aqui. Esses que vão ser na igreja é free, não tem, só para os irmãos lembrarem. Então, os encontros de casais no dia 28 de fevereiro e a palestra para pais e filhos. Vai envolver relacionamento marido e mulher, envolver educação de filhos. E eu vou dar uma atenção especial no assunto educação de filhos, irmãos. Então, gostaria que a gente pudesse valorizar esse trabalho, mesmo você que é avó, mesmo você que não tem filhos ainda, pode e deve participar, não é? Então, fica aí, dada a nossa mensagem aí. Dá as boas-vindas ao Léo. Bem-vindo, Léo, bom vê-lo de novo, tá bom? Prazer tê-lo aqui conosco. Elisete? Semana passada, a Elisete queria nos trazer essa reflexão aqui, mas acabei empolgado aqui, passei, mas hoje ela não escapa, não. Ela ficou dizendo que ficou orando, irmãos, para eu não lembrar. Olha só, orando contra, viu? Deus abençoe. Eu não lembro, não, me pedir misericórdia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou ler aqui no verso que eu amo, Malaquias. Malaquias 4, 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, do céu, dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. O dízimo não é só para a casa do Senhor. O dízimo é para aquilo que nós vimos semana passada, para a viúva, para o órfão, para os pobres, para os doentes. E eu fico muito feliz. Semana passada eu fiquei tão feliz em ver tudo aquilo que foi mostrado aqui, que eu amo missões. Então, o dízimo também é parte disso. Então, vamos fazer com que essa missão, né, que essa igreja está carregando, seja uma missão com amor, com coração. Vamos batalhar para isso. Gente, quanta família, quanta criança. Eu fui ao Brasil e eu vejo como nós somos abençoados. Eu acho que quando a gente fica muito tempo sem ir ao Brasil, a gente se esquece de quanto nós somos abençoados nessa terra e quanto nós podemos abençoar. Que nós somos abençoados para abençoar. E quanto mais nós abençoamos, mais o Senhor nos abençoa. Como Deus é bom, como Ele é maravilhoso. Então, vamos fazer isso, vamos tomar essa causa com o nosso coração. Amém? Pai de amor, Deus de poder, de graça e de misericórdia, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo pão de cada dia, Senhor, pelo trabalho, Pai. Senhor, te agradecemos por essa terra, te pedimos também pelo Brasil, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, tenha misericórdia, Senhor Deus, dos nossos que estão lá.
Pai, que eles também aprendam, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus de todos os lugares, Pai, não só aqui como lá. Senhor, também eu quero te pedir pelos cristãos, Pai, pelos judeus que estão sendo, Senhor Deus, ó Pai, perseguidos pelo mundo, Senhor, por o ISIS, Senhor. Senhor, tem misericórdia, Pai. Senhor, que tu dê livramento, Pai, como no passado tu fizeste, Senhor, nas covas dos leões, Senhor, nas arenas, Senhor. Pai, tu és o Deus de ontem, de hoje, é o Deus eterno, Senhor. Nós também pedimos para aqueles que estão doentes, Senhor, que venha a tua cura, Pai, e a tua palavra sobre eles, Senhor. Assim nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Senhor, me conhece, que
quero compartilhar com os irmãos texto da palavra que está no segundo livro das Crônicas. Os irmãos podem sentar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15. A mensagem desta noite vai ser dividida em duas partes. A primeira parte será ministrada hoje, a segunda parte no domingo que vem. Portanto, aqueles que vieram aqui hoje, convido os que não vieram para estar. E convide mais alguém. Aliás, em março, nós estamos pensando em lançar um desafio para a igreja. Desafio é algo que deve mover a gente, não é? O desafio de cada um. Nós estamos orando por isso e devo trazer um pouco mais de detalhes, um pouco mais para frente. De cada um começar a pensar mais no outro. A Elisete falou sobre o trabalho missionário. Isso é importante, a gente pensar em pessoas lá em El Salvador que a gente nunca conhece, mas alcançou e tem alcançado essas pessoas. A nossa ideia é de expandir o nosso trabalho missionário lá para Amazonas. Um dos nossos objetivos esse ano, quem sabe, incluir no nosso trabalho missionário o projeto lá no Amazonas. Já tem esse projeto de recuperação de crianças. São 100 crianças que estão sendo assistidas, graças a Deus por isso. Mas eu gostaria que a gente começasse a pensar também na salvação daqueles que não têm Jesus. Irmãos, a gente muitas vezes se empenha muito para trazer pessoas que às vezes já são crentes, pessoas que às vezes estão até em outra igreja. Não importa quando você traz uma pessoa que às vezes não está na igreja, por alguma razão está solto por aí. É importante você trazer essa pessoa para ela congregar, estar debaixo de uma autoridade espiritual. A gente não pode ficar solto. Mas mais importante do que isso é encontrar pessoas que ainda não conhecem Jesus e trazê-las. Então, esse vai ser um dos nossos projetos para o mês de março, que a gente começa a pensar um pouco mais no outro, né? E a gente vai distribuir um cartão aqui, você vai poder pensar em 5 pessoas, pelas quais você vai estar orando por elas sistematicamente. E nós aqui vamos estar orando por elas também, para que elas sejam alcançadas com o Evangelho do Senhor Jesus. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e ela dizendo, Carlos, é impressionante como essa família, uma família ligada a ela, não é? Eles não têm um menor, parece que são pessoas que vivem extremamente no outro lugar, não tem nenhum envolvimento com Deus, não tem o mínimo conhecimento da palavra de Deus, não tem o mínimo conhecimento de Deus, não tem o mínimo envolvimento com as coisas de Deus, uma pessoa que vive totalmente alheia. Você entra na casa dessa pessoa, são várias famílias, ela dizendo, você entra nessas casas, você sente aquele ambiente horrível. E tem muita gente vivendo assim, irmãos. Então eu gostaria que você pudesse pensar um pouco mais, sair do comodismo. 6h30, sai correndo para vir para a igreja. Poxa vida, mas não dedicou um tempo durante a semana para pensar em alguém, para orar por alguém. Bom, esse é um projeto para março, né? E eu quero lançar esse desafio. Gostaria que você já pudesse pensar, Deus, talvez seja isso para mexer comigo, estou precisando disso, né? Mas hoje, nossa mensagem vai estar voltada para o segundo livro das Crônicas, capítulo 15. Segundo livro das Crônicas, lá no Velho Testamento. Depois do livro de Reis, vem primeiro Crônicas, aí vem segundo livro das Crônicas. Vou começar lendo os versos 1 em diante. Talvez eu pare até o verso 7 hoje. Senhor, Tua palavra escrita se encontra aberta diante de nós. E pedimos que o Senhor nos dê um coração aberto para receber a palavra do Senhor que nos será ministrada agora. Que ela, ó Deus, encontre um terreno fértil. E qualquer espírito, ó Deus, perturbador, ó Deus, até mesmo que vem impedir-nos de entender com clareza a Tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus.
Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa. Asa era o nome de um rei. E lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Verso 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Odede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Até aí o verso 8. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos? Irmãos, uma das maiores frustrações que um pregador da palavra de Deus pode ter é não ter a sua mensagem levada a sério pelos seus ouvintes, especialmente quando ele sabe que as implicações para a vida daquelas pessoas que estão ignorando esta palavra, esta mensagem, elas serão as piores possíveis. Vou dar 2 exemplos. Como é que os irmãos acham que Noé deve ter se sentido? Pensa aí um homem que passa 120 anos da sua vida falando: gente, o juízo de Deus virá. Vocês estão cada vez mais vivendo uma vida depravada e corrompida, longe de qualquer princípio moral e espiritual. E passam-se 5 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos, 120 anos, e esse povo sequer dá a mínima atenção. Mas sabe o que é pior? Nem os próprios parentes de Moisés, de Noé. Você nunca achou estranho que apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras entraram na arca? Nem os próprios parentes dele deram ouvidos à sua pregação. Agora imagina como é que Noé deve ser sentido em saber que é começar da sua própria família, estendendo-se por toda aquela humanidade, iria ser destruída. Vamos um pouco mais adiante. Jeremias passa, o profeta, passa 25 anos da sua vida, começando de manhã cedo, bem cedo, porque naquela ocasião, especialmente o povo era um povo agrícola, vivia de pecuária e da agricultura, então levantava-se bem cedo. Então começava bem cedo, o profeta Jeremias ia para a rua, ia para o templo, ia pregar a palavra de Deus, chamando o povo ao arrependimento, dizendo: gente, vocês precisam fazer um concerto com Deus. Vocês estão muito afastados de Deus. E o povo nem sequer dava ouvidos à sua pregação. E Deus fala com Jeremias: eu vou levar esse povo para o cativeiro. E o cativeiro será tão terrível que 70 anos vão representar mais do que os 430 anos que eles passaram no Egito. E dito e feito, irmãos.
o povo é levado para o cativeiro babilônico, debaixo da opressão de Nabucodonosor. Senaqueribe, seu comandante. Portanto, uma das maiores frustrações de um pregador é quando a sua pregação é ignorada, não é levada a sério. Agora, por outro lado, não tem pregador que não se alegra, não ser Jonas, quando a sua pregação é levada a sério. Esse texto que nós temos nos fala de um profeta não muito conhecido, não muito famoso no meio dos demais profetas, né? Ele era filho de Oded. Esse homem, Deus o levantou para poder exatamente confrontar o rei Asa, que substitui o seu pai, o rei Abias, que era filho de Roboão, que era filho de Salomão, portanto bem próximo, e Salomão filho de Davi. Não havia tanto tempo assim que eles tinham conhecimento da palavra. E o profeta Azarias chega para ele e diz: olha, Asa, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Deus está dizendo para você o seguinte, que enquanto você estiver com ele, ele vai estar com você, mas se você virar as costas para ele, Deus vai virar as costas para você também, para você aprender. E diz a Bíblia que o rei Asa dá ouvidos à pregação, leva a sério aquela mensagem, e a sua vida muda, e o seu reino muda, e Asa entra para a história como um dos reis, os melhores reis que Israel já teve em todos os tempos. Hoje eu quero começar a primeira parte da mensagem com os irmãos sobre esse tema. Quando a mensagem de Deus, quando a palavra de Deus é levada a sério. Quando a palavra de Deus é levada a sério. Em primeiro lugar, o ânimo é renovado. O ânimo é renovado. O rei Asa, irmãos, conforme eu já disse, ele era filho do rei Abias, neto do rei Roboão, bisneto do rei Salomão. Quando ele assume o reinado do reino do sul de Israel, ele o faz debaixo de uma opressão ou de uma pressão muito grande. Seu pai ficou apenas 3 anos no reino, no trono, no poder. Logo depois, o seu pai morreu, deixando um reino dividido e instável, tanto política, quanto econômica, quanto espiritualmente. Foi nesse momento de instabilidade e insegurança que lhe veio a palavra do Senhor através desse desconhecido profeta, filho de Oded, chamado Azarias, que o exortou a não virar as costas para Deus, como havia feito seu pai, como havia feito seu avô, não é? O verso 1 e 2 diz isso. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e ele saiu ao encontro de Asa. Ele disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. O profeta deixou bem claro 2 coisas, irmãos. Primeiro, de que o Senhor estaria com ele enquanto ele estivesse com o Senhor. Segundo, de que se ele deixasse Deus, Deus também ia deixar. Porque o profeta fez questão de advertir o rei Asa com estas palavras. Porque muitos de nós, irmãos, e o rei Asa não era diferente, queremos a presença de Deus conosco para nos abençoar. Muitos de nós estamos muito interessados em termos as bênçãos de Deus, mas não temos esse mesmo interesse em ter relacionamento com esse Deus das bênçãos. É por isso, irmãos, que você não encontra nos cultos regulares de louvor e adoração a Deus o mesmo número de pessoas que se encontram nas campanhas de oração, nas correntes de oração. Por quê? Porque nas correntes se encontra gente atrás de bênção. E depois de lhe fazer esta exortação, o profeta foi mais adiante e ministrou a ele e ao povo uma palavra de encorajamento, dizendo: olha a palavra do profeta: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. O que o profeta está dizendo para esse rei? Está dizendo: olha, você está pegando realmente um reino um tanto instável, você está entrando numa fria. Não é o Brasil não, mas você está entrando numa fria, numa gelada, a situação está complicada, tem muita instabilidade no seu reino, muita gente hostil junto com você, muita gente interessada no poder. Mas se você buscar o Senhor
Ele vai te abençoar de tal maneira que todo o esforço que você vai ter para poder resistir às pressões vai ter recompensa. As tuas mãos vão ser bem-sucedidas. Você vai ser próspero, você vai ser bem-sucedido no seu trabalho. Não se deixe desanimar diante do desafio que você tem pela frente. O biógrafo do rei Asa nos diz que assim que ele ouviu esta mensagem, a primeira coisa que ele fez foi cobrou ânimo. Uma pessoa, irmãos, com o ânimo renovado, com a ajuda de Deus, é capaz de fazer grandes avanços em sua vida espiritual, conjugal, familiar e profissional, mesmo tendo diante de si grandes desafios. Mas uma pessoa desanimada e desmotivada, mesmo tendo tudo conspirando a seu favor, ela fica sempre abaixo e aquém do que ela pode produzir. É por isso que você encontra muitas vezes pessoas que têm tudo para serem pessoas prósperas, bem-sucedidas em todas as áreas, mas muitas vezes está desanimado com alguma coisa. Uma pessoa desanimada, irmãos, desmotivada, é uma pessoa que fica sempre aquém do que ela pode. É por isso que você encontra às vezes pessoas que você fala assim, como pode essa pessoa chegar onde chegou, conquistar o que conquistou? Porque são pessoas que tiveram seu ânimo renovado. Ânimo renovado. E nós precisamos desse ânimo renovado em todas as áreas da nossa vida, todos os dias. Nós precisamos desse ânimo renovado na nossa vida espiritual. Quem às vezes não fica abatido com uma situação que você se depara com ela, com um escândalo dentro da igreja? Quem aqui não fica desmotivado e abatido quando vê, muitas vezes, liga a sua televisão ou vê um post aí no Facebook, alguma coisa assim, e você vê dizer daquele pastor que era o cara que você admirava, e daqui a pouco você vê o cara envolvido com cada situação, você fala, meu Deus, não dá para confiar mais em ninguém? Até esse pastor teve desvio de dinheiro, esse fulano de tal está envolvido aí com a secretária, essa pessoa está envolvida com... E você fica assim, não dá mais para confiar mais em ninguém. E você começa a desanimar na sua vida espiritual. Às vezes é um problema que surge na sua família. Um problema que realmente quase que deixou você nocauteado. Aí você começa a se abater, vai se abatendo, e esse problema vai só crescendo e avolumando diante dos seus olhos. Você precisa estar motivado, animado e saber que esse problema não é maior do que o Deus que você serve, que esse Deus que você serve é capaz de dar vitória para você. Muitas vezes é um problema na vida conjugal, irmãos, às vezes é um problema na vida familiar, é um filho, é uma filha que por alguma razão se desvia, se envolve com o que não deveria se envolver, e muitas vezes começa a pressão de fora, as pessoas apontando o dedo para você, e você fica, poxa vida, estou vencido, estou vencida. Às vezes é um problema na sua empresa, na sua vida financeira, você estava indo muito bem, daqui a pouco, por uma infelicidade, você fez um mau negócio, e a coisa desandou, e você estava lá em cima, e foi lá para baixo. E agora você já está desanimado, descrente de que pode avançar um pouco mais. Uma pessoa desmotivada fica sempre aquém do que ela pode produzir e fica sempre aquém de onde ela pode ir. O que pode levar uma pessoa a ficar desanimada? Entre as muitas coisas está a forma como ela vê a si mesma e a forma como ela olha para os desafios diante de si. Quando os 10 espias voltaram da sua missão de espiar a terra prometida, a terra de Canaã, eles voltaram desanimados, não porque a terra não fosse promissora, mas porque eles viram a si mesmos como gafanhotos e os inimigos a serem enfrentados como gigantes. Depois você pode consultar sua Bíblia em Números capítulo 13, 27 até o verso 33. Quando eles voltam de espiar a terra, eles trazem um relatório dizendo, realmente a terra é maravilhosa, mas lá tem gigantes. Nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e eles eram aos nossos próprios olhos como gigantes. Muitas vezes, irmãos, isso traz desânimo
depende da forma como você olha para o problema que você tem diante de si. Se você vira o problema que você tem diante de si como um gigante e vira a si mesmo como um gafanhoto, você não vai ter disposição para prosseguir nessa sua busca. Mas quando a palavra de Deus é levada a sério, queridos, uma das primeiras coisas que acontece na nossa vida é o nosso ânimo ser renovado. E talvez você está precisando um pouco desse ânimo que vem do Espírito Santo de Deus, desse ânimo que vem de Deus para você continuar a sua caminhada. Ao contrário dos 10 espias, o rei Asa não viu a si mesmo como gafanhoto, nem viu o desafio que tinha diante de si como gigante, porque ele olhou para quem estava com ele, que era o Senhor, e para os resultados que viriam. Esse foi o lado positivo da forma como ele viu as coisas. Como é que você olha para os desafios? Como algo que está aí para poder te fazer recuar? Como algo que está aí para poder te derrotar? Será que você consegue vislumbrar pela fé algo melhor do que isso? Consegue vislumbrar o que você vai conquistar quando você vencer isso? Quantos benefícios virão depois de conquistar e de vencer esse desafio? Será, meu irmão, que você não está precisando olhar para a vida e para os desafios que você tem diante de si da mesma forma como olhou o rei Asa? Para comigo para pensar. Se você ficar desanimado com os desafios que você tem diante de si, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida financeira e espiritual, que recompensa você terá no futuro? Nenhuma. Só terá derrota e prejuízo. Eu não sei como é que você vai reagir a esta pregação, mas eu gostaria que você tivesse a mesma reação que teve o rei Asa à pregação do profeta Azarias. E para estimular ainda mais você a reagir, porque eu não conheço quais são os desafios que estão diante de você, o que tem muitas vezes te desencorajado, o que tem muitas vezes te desmotivado. Eu quero deixar com você a palavra que serviu de alavanca para o rei Asa, a palavra que veio de Deus através do profeta Azarias, e a palavra foi a seguinte: sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Amém? Pensa nisso. O problema é conjugal? Eu vou trabalhar em meu casamento, Deus vai fazer algo. O problema é familiar? Não vou deixar minhas mãos, eu vou pôr minhas mãos no trabalhar, para fazer algo. Perdi tudo, mas eu não vou ficar aqui de braço cruzado, não. Eu vou batalhar de novo. Quanta gente que já perdeu tudo, irmãos, e depois tornou-se mais bem-sucedido do que era antes. Por quê? Porque não deixou o desânimo o vencer. Sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Amém? Quando a palavra de Deus é levada a sério, em segundo lugar, o que não agrada a Deus é lançado fora. O que não agrada a Deus é lançado fora. A segunda prova de que o rei Asa levou a sério a pregação da palavra de Deus que lhe foi transmitida pelo profeta Azarias foi a atitude que ele teve logo depois de ouvi-la. Diz-nos o texto bíblico que ele lançou fora as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também as cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. Vale a pena, irmãos, ressaltar aqui duas coisas importantes que o rei Asa e que nós precisamos fazer também. Primeira, ele não conservou consigo alguma coisa que precisava ser lançado fora. Ele lançou fora
tudo o que não agradava a Deus. Segunda, ele fez essa limpeza não apenas em uma determinada parte do seu reino. Diz aqui que ele lançou fora todas as abominações de toda a terra. Aí você fala assim, mas pastor, eu também faço isso, será? Muitas vezes nós tiramos algumas coisinhas daqui, mas outras ficam. Ah, pastor, isso aí não. Essa parte está dizendo aí, não. Não sou eu que estou dizendo, irmão, é Deus. Ah, mas se eu quer então que eu tire aquela raiva que eu tenho daquela pessoa que me humilhou? Ah, pastor, você está pedindo demais. Ô, querido, não sou eu que estou pedindo, não. É Deus que está dizendo, olha, meu filho, você tem que ouvir minha voz para o seu próprio bem. Não é? Quem leva a sério a palavra de Deus, irmãos, lança fora o que não agrada a Deus. Por que ele tomou essa atitude? Porque ele sabia que não dava para servir a Deus vivendo na prática dos pecados que eles viviam. Ele não queria servir a Deus de forma parcial, ele queria servir a Deus de forma integral, razão pela qual ele não eliminou apenas algumas coisas que não agradavam a Deus, ele procurou eliminar tudo que o agradava. Ah, pastor, você quer me dizer agora que eu tenho agora que entregar também dízimo? Eu já dou uma oferta lá, pastor, e você tá bom demais. Bom, querido, se fosse para mim, estava satisfeito demais, estaria muito satisfeito. Bom, se você está fazendo isso para mim, então você está fazendo para a pessoa errada. Para a pessoa errada. Não é? Quando você entender que você tem que fazer para o Senhor, aí as coisas começam a mudar. Não é? As coisas começam a mudar. A decisão do rei Asa foi tão radical, preste atenção, que ele chegou ao ponto de destituir da função, da dignidade de rainha-mãe, a sua avó, que ocupava uma posição de destaque, mas só que a sua avó, o que fazia? Ela levava Israel a pecar. Ela não tinha compromisso com Deus. Olha o que diz o verso 16, capítulo 15, verso 16. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Essa mulher construiu uma imagem de um ídolo e conclamar, por causa da influência e da importância que ela tinha no reino, e ela então conclamava o povo para se prostrar e se curvar diante desse ídolo e prestar culto a ele. E no dia que Asa ouviu aquela palavra de Deus, ele a levou tão sério e disse: eu não posso continuar tendo a minha mãe nessa posição aqui no reino. E ele então a destitui da dignidade de rainha-mãe. Eu fico pensando, irmãos, se eu não preciso muitas vezes tomar algumas posições meio sérias na minha vida, se eu não estou meio frouxo em algumas posições minhas, quem sabe deixando filho, deixando mulher, deixando marido, deixando quem quer que seja influenciar na minha posição de servir, de adorar a Deus. Eu aprendo com o rei Asa aqui, meus irmãos, que quando alguém ou alguma coisa se interpõe entre nós e Deus, nós não podemos titubear, temos que tomar uma atitude de romper com o convívio de tal coisa, ainda que esta coisa seja algo que tenha grande valor para nós. Eu não sei quanto a você, eu acho que com você não acho que não acontece isso, mas de vez em quando, irmãos, lá em casa ou no escritório, e eu tenho um pequeno escritóriozinho na minha casa. E de vez em quando, se a Jandira resolve fazer uma limpa em casa, é maior o montante de coisa que vai tirar. Se é só na minha região de escritório, é menor. Mas, irmãos, a verdade é que a gente fica sempre impressionado com a quantidade de tralha, de coisa velha, de coisa que não presta, de coisa que vai amontoando, de entulho que está lá. Eu fico pensando, será que é só lá na minha casa que é assim? Ou de vez em quando você vai dar uma limpeza na sua casa, acontece isso também, hein, Filó? Tem também?
Quer dizer que ele é só lá em casa, não? Irmãos, quanta coisa. Eu recordo quando eu era pastor e conselheiro Pena. Um dia, naquela época eu tinha ainda eu tinha o luxo de ter secretário, né? E a Jandira se macunou com a secretária da igreja, esperou eu sair e fez uma limpa, irmãos, no meu escritório. Fez uma limpa no escritório e eu acho que elas não esperavam que eu chegasse tão cedo. Não sei se ela lembra disso. Quando eu cheguei, irmãos, estava saindo da sala da secretária, porque minha sala era mais interna, estava saindo da sala da secretária, uma caixa, tipo uma caixa de geladeira, mas com tanta coisa cheia. Quando eu cheguei, eu disse: o que é isso? Algumas coisinhas nós estamos tirando aqui do escritório. Eu disse: epa, peraí. E eu baixei naquela caixa, irmãos, e disse: isso aqui vai voltar, daqui vai... Voltei quase com a metade daquilo que para elas era lixo e voltei de novo ao escritório. Mas a verdade é, irmãos, que todas as vezes que nós nos propomos a fazer uma limpa no nosso quarto, na nossa casa, vocês já repararam quantas coisas que não prestam, que nós ajuntamos com o passar do tempo? Eu fico pensando naquelas pessoas que não fazem isso com certa frequência, irmãos. É um terror, um tormento que você vai fazer, né? A Jandira falou assim: eu não me importo de mudar de vez em quando, não, porque toda vez que eu mudo, atualmente a gente já está mudando de alguns, tem quase 5 anos a gente está aí mudando, né? Com esse negócio de aluguel, de pagar aluguel, então nem sempre dá para continuar na casa, está alugado, daqui a pouco você precisa mudar para outra casa, e toda vez que a gente muda, é uma limpa que faz, isso aqui vai, isso aqui não vai, daqui vai, daqui não vai, e daqui a pouco, aquilo que não vai, só serve para ir para o lixo. E eu fico perguntando, por que a gente fica juntando essas coisas? Só para dar poeira, juntar poeira? Irmãos, quando nós resolvemos fazer uma limpa em nossa alma, em nossa mente, em nosso coração, assim como o rei Asa fez em seu reino, nós acabamos encontrando muitas coisas que não agradam a Deus, mas que conservamos conosco. Quer ver uma coisa? De vez em quando a gente resolve fazer esta limpa, a gente descobre que a gente tem raiva de determinadas pessoas ainda. A gente descobre que não dá para falar em certas coisas do passado sem que elas nos joguem para baixo. Lembranças amargas do passado. Muitas vezes são pecados de estimação. Às vezes a gente vai fazer uma limpa e vai descobrir que lá no coração da gente tem inveja. Tem inveja porque alguém que não tem a capacidade que nós temos está melhor do que nós. Você acha que isso não acontece com o pastor? Não, acontece também. Nós somos humanos, irmãos. Nós estamos sujeitos a esse tipo de sentimento. Muitas vezes, ressentimento. Além de outras coisas que só servem para entulhar a nossa vida espiritual e emocional, que nos impede de termos uma melhor comunhão com Deus, conosco mesmos e com o próximo. Quando você lê sobre Isaac, você vai descobrir uma coisa interessante. Isaac era o filho de Abraão. E naquela época, era semelhante do que está hoje lá no Brasil, né? Sem água, né? Hoje o negócio lá no Brasil está tão sério que estava cavando poço para poder tirar água, né? Mas naquela época não era como nos dias de hoje, né? Então eles viviam de cavar poços. Abraão foi assim, Isaac também era assim. E os poços que eram cavados eram nomeados, era dado nomes para eles. E Isaac peregrinou na mesma terra que Abraão peregrinou. E um dia Isaac descobre que um daqueles poços, na verdade, era dele, porque pertenceu ao seu pai. Foi o seu pai Abraão quem abriu o poço. Mas os filisteus, com inveja de Abraão e também de Isaac, entulharam o poço. E Isaac o que faz? Resolve tirar o entulho que os filisteus tinham lançado. E quando ele tira o entulho, começa a brotar água.
Isso acontece conosco, irmãos, na nossa vida espiritual. Muitas vezes, nós mesmos vamos acumulando entulhos, outros vão jogando entulhos sobre nós, e assim o tempo vai passando. E daqui a pouco, aquela vida bonita que a gente tinha, aquela vida de alegria, de paz, de prazer, aquela alegria que a gente tem, já não tem mais. Aí você fica perguntando, por que eu não sou uma pessoa feliz? Eu tenho uma boa casa, eu tenho uma boa família, eu tenho uma situação financeira boa, mas por quê? Por que eu não sou útil? Por que a sua vida não jorra, não aflora, não brota água limpa? Porque está entulhada às vezes com algumas coisas. Nós precisamos aprender, irmãos, e o que eu vou dizer aqui é muito forte, sabe por quê? Porque hoje, com esse tipo de cristianismo que está aí hoje na igreja, o que eu vou dizer aqui não faz muito sentido para alguns. Mas nós precisamos aprender que uma das evidências mais contundentes de que Deus e a sua palavra estão sendo levados a sério, não é quando nós choramos ao ouvi-la, mas quando abandonamos aquilo que não o agrada e passamos a fazer aquilo que o agrada. Amém? Amém, fraco. Sabe por quê, irmãos? As igrejas hoje estão muito cheias de gente que pula, que salta, que chora, que ri, e que faz coreografia, e que faz um verdadeiro show. Mas o que agrada a Deus é quando você rompe com o que o desagrada. Não tem como, irmãos. Eu não estou vendo carnaval, mas se eu abro os jornais que eu vou ler alguma notícia, não tem como ver no carnaval. E sabe o que as folhas dos jornais estão mostrando? De primeira capa são exatamente essas figuras proeminentes que dizem serem evangélicos no Brasil, na folia. E que tem passado em algumas das nossas igrejas cantando e ensinando como é que faz o canto, o meloto, não sei o quê. E as igrejas estão atrás. Irmãos, nós temos que rever nosso cristianismo, viu? Então vou repetir. Uma das evidências mais contundentes de que Deus e sua palavra estão sendo levados a sério, não é quando choramos ao ouvi-la, ou quando dançamos e pulamos, mas quando abandonamos aquilo que não o agrada e passamos a fazer aquilo que o agrada. Aí é uma evidência de que a palavra de Deus está sendo levada a sério. Amém? Meu irmão, a minha pergunta nessa noite é: o rei Asa identificou aquilo que era imundícia no seu reino e na sua casa. Você tem conseguido identificar que não presta, mas que você está tendo consigo? O rei Asa tirou fora, jogou fora. Você conserva consigo? Não vale a pena. Terceiro lugar, quando a palavra de Deus é levada a sério, em terceiro lugar, o altar é restaurado. O altar é restaurado. A palavra altar, segundo o pastor Miguel Ângelo, é encontrada 396 vezes no Antigo Testamento e vem da palavra hebraica misberá, que significa o lugar onde era queimado os sacrifícios e o incenso do Senhor. Além disso, era o lugar de adoração a Deus e de comunhão entre Deus e aqueles que os ofereciam. Era também um lugar onde Deus manifestava a sua provisão. O altar, especialmente no Velho Testamento, era uma plataforma, um lugar elevado, construído de pedras ou com madeira pelo homem, com o propósito de louvar, de agradecer, de adorar a Deus, enfim, com o propósito de se prestar um culto a Deus. No altar, a comunhão do pecador com Deus era restaurada e aprofundada. Escuta isso com atenção. Todas as vezes que o povo se distanciou de Deus e se envolveu com o pecado, o altar, que era o ponto de encontro entre Deus e o homem, era completamente deixado de lado, chegando a ponto de ser deteriorado. Vou dar um exemplo clássico do que eu estou dizendo. Vou ler no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 30. Quando o profeta Elias
é convocado ou convoca o povo para um ajuntamento, porque ele tinha para dizer. Olha o que diz a palavra. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. 1 Reis, capítulo 18, verso 30. O altar que servia para o homem tributar o seu louvor, sua gratidão, sua adoração e prestar seu culto a Deus através do sacrifício que nele era apresentado, era um reflexo da vida moral e espiritual do povo. Todas as vezes que o povo se afastava de Deus, o altar era abandonado e deixado de lado. Isto quando não era usado para outros fins. A terceira coisa que o rei Asa fez, quando ouviu a pregação da palavra do Senhor através do profeta Azarias, foi restaurar o altar do Senhor. Diz assim o final do verso 8: e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Irmãos, depois de muitos anos deixado de lado, o que aconteceu naquele dia? O culto a Deus foi restaurado. Olha o que diz o verso 11. Naquele dia ofereceram sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Naquele dia ofereceram sacrifício ao Senhor. Naquele dia, que dia? O dia em que o altar foi restaurado. O dia em que o povo reconsagrou suas vidas a Deus. Isso significa dizer que aquele dia ficou marcado na vida do povo como o dia em que eles reataram a sua comunhão com o Senhor. Irmãos, hoje Deus não aceita mais aquele tipo de sacrifício que era oferecido no altar de antigamente, porque Jesus satisfez completamente o que Deus requereu para que pudéssemos ser aceitos por Ele. Mas o sacrifício que Davi disse que Deus aceitava no passado, continua aceitando nos dias de hoje. Ele diz no Salmo 51, sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. É um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito que nos leva a prostrar diante de Deus e reconhecer que precisamos ter o altar da nossa vida restaurado. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O altar, hoje, é a nossa própria vida. Jesus já cumpriu tudo o que Deus exigiu. E é por isso que ele diz: eu quero o culto agora, é a sua vida consagrada, dedicada a mim. Meu irmão, nesse sentido, quem sabe o altar da sua vida está precisando ser restaurado. Examine-se a si mesmo. Não é assim que Paulo orienta na sua carta aos Coríntios, capítulo 11 lá, quando fala da ceia? Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Mas nós muitas vezes examinamos a vida do outro, né? Eu quero concluir a mensagem dessa noite, essa primeira parte da mensagem, reforçando aquilo que eu tenho dito aqui. Primeiro, dizendo que quando a palavra de Deus é levada a sério, não é só a nossa vida que muda para o melhor, o nosso futuro e até o nosso destino. O futuro e o destino do rei Asa e daquele povo foi mudado, porque aquele rei levou a sério a palavra de Deus.
Se você conhece um pouco da Bíblia, já ouviu falar sobre o profeta Jonas, um homem que desobedeceu a Deus. Jonas não queria pregar em Nínive, porque Nínive era a capital da Síria. A Síria era um povo que dominava e muitas vezes oprimia o povo de Israel. Havia uma raiva, havia um ressentimento, por que não dizer até um ódio muito grande daqueles que já haviam sido alvos da intolerância dos sírios, porque eles entravam na casa das famílias do povo de Israel e às vezes saqueavam tudo que eles tinham. Muitas vezes matavam as crianças e matavam as pessoas que tinham naquela casa, às vezes cegavam, e o povo de Israel tinha muita raiva dos seus inimigos. Mas Deus tem amor pela humanidade, e Deus queria a salvação daquele povo, e levanta o profeta Jonas, e fala, vai lá em Nínive e prega a minha palavra. E diz que se esse povo não der ouvidos à minha palavra, dentro de 40 dias, esse povo vai ser destruído. Mas se esse povo der ouvidos à minha palavra e se arrepender, eles vão ser salvos. Aquele desagradou a Jonas e disse, meu Deus, a única forma desse povo não ser salvo é se eu não for. Os irmãos conhecem a história e ele acaba indo. Deus pega ele para o colar e traz ele de volta. E ele acaba indo. Irmãos, e ele prega, já fiz uma demonstração aqui, outro dia alguém perguntou, como é que você aguentou correr aquela igreja daquele jeito? Tá desprezando minha juventude, né? Eu corro essa igreja aqui umas 1000 vezes, mas tudo bem, não vou fazer hoje não. E a mensagem era a seguinte, dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Arrependei-vos. E ele sai correndo daquela cidade e dizendo que se aquele povo não se arrependesse, ela ia ser destruída. 3 dias, né, meu bem? Obrigado. E aí o povo, a começar pelo rei, dá ouvidos à pregação. E a Bíblia fala que aquele povo que ia ser destruído não foi. Os anos se passaram e Jesus fala que lá no céu tinha gente de Nínive. Por quê? Porque deu ouvido à mensagem da palavra de Deus. Não foi só o futuro deles naquele período que foi alterado, foi o futuro na eternidade também. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu gostaria muito que você fosse um daqueles que dá ouvidos e que leva a sério a pregação da palavra de Deus. Pense seriamente nisso, meu querido. Vale a pena. Curve a sua fronte agora onde você está. E peça a Deus que te dê um coração que leva a sério a palavra do Senhor. Não olhe para aqueles que estão pregando e que estão negociando ou corrompendo a palavra do Senhor. Eles vão prestar contas a Deus, porque não estão levando a sério a palavra que estão pregando. Mas quanto a você, leve a sério a palavra de Deus. Se você precisa, ainda não tomou uma decisão de entregar sua vida a Jesus, pela fé, faça isso. Se você já tomou a sua decisão de entregar sua vida a Jesus, mas tem guardado na sua casa, na sua vida, alguns pecados que não agradam, coisas que te afastam de Deus, joga fora. Renova o seu altar hoje diante do Senhor. Comece vida nova, em nome de Jesus. Enquanto eu estou orando, se você quiser vir aqui à frente, num gesto de que você está tomando essa decisão, faça, senão como Deus mover seu coração, mas tome uma posição. Coloquemos de pé. Senhor, sonda o nosso coração, Pai. E ajuda-nos, ó Deus, a levarmos a sério a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor,
para que nós sejamos como aqueles que levam a sério a Tua palavra. Eu sei que nós estamos cercados de pessoas que negociam, que barganham, que zombam, que brincam com a Tua palavra, Senhor. Mas quanto a nós, ó Deus, que o Senhor encontre em nós pessoas que levam a sério a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, levanta entre nós uma igreja séria, viva, comprometida com o Senhor, crentes autênticos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, faz esta obra em nossa vida, Senhor. Ouve, Deus, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar, queridos. Comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. O culto vai continuar no salão social com um momento de confraternização. Glória a Deus.